Maravilha, que bom ter você aqui comigo e mais esse esboço de pregação. Hoje com o título A Casa do Oleiro. Nós vamos aqui esmiuçar, destrinchar Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6, tá? É um texto bem conhecido, eu até separei aqui também, o texto tá aqui, tá bom? E aí eu marquei algumas partes desses versículos que eu achei interessante e que faz parte aqui do nosso esboço para a gente poder ir compreendendo e direcionando aqui para você conforme o Espírito Santo de Deus também for me inspirando, tá bom? Eu tenho certeza que essa mensagem aqui vai impactar a sua vida e também vai impactar a vida dos seus ouvintes aí de maneira extraordinária, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei na introdução algumas informações acerca do contexto de Jeremias. A gente sabe que Jeremias é conhecido como o profeta chorão e que ele profetizou por um período aproximado de 40 anos, tá? E a sua mensagem, a mensagem que Deus confiou a Jeremias para que ele pudesse estar profetizando, ela foi uma mensagem dura, era uma mensagem que foi rejeitada por todos, tá? Eu até coloquei aqui, a gente tem referências bíblicas, mas eu coloquei bem resumido que a sua mensagem ela foi rejeitada pela sua família, ela foi rejeitada pelos seus vizinhos, pelos sacerdotes, tá bom? E até mesmo pelos últimos 5 reis de Judá e também por toda a nação. Então até parece que a gente está vivendo os dias, nos dias de hoje, uns dias como o de Jeremias, que muitas vezes nós estamos pregando, a igreja do Senhor de uma forma em geral está falando de Jesus, está falando do amor de Deus, está falando sobre Jesus está voltando, né? Jesus está voltando, ele está às portas, os sinais estão aí, mas parece que a nossa mensagem ela está sendo rejeitada por muitos, né? Eu lembro que quando eu era ainda criança eu já ouvia dizer que Jesus está voltando. Hoje já estou um pouco mais da faixa de 30 anos e Jesus ainda não voltou e eu ouço pessoas dizendo que já se passou 30 anos, já passou 50, já passou 2.000 anos e ele não voltou. Isso é balela, isso é historinha, isso é aquilo outro. Quantas vezes eu já ouvi e às vezes ainda vejo pessoas falando isso com esse tipo de pensamento, que Jesus não voltou, que isso é história. Mas a palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas as minhas palavras, né, Jesus dizendo, elas não hão de passar. Então, da mesma forma que quando eu era criança eu ouvi que Jesus estava voltando, hoje eu continuo pregando. Jesus está voltando. Amém? Mesmo que ele não volte de forma coletiva, mas ele pode voltar de forma individual para mim, para você, a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados para podermos nos encontrarmos com ele, tá bom? Então é uma mensagem que, assim como no tempo de Jeremias, hoje as pessoas parecem que não querem ouvir, só querem, e quando querem ouvir palavras que apenas massageiam o ego, tá? Mas eu louvo a Deus que mesmo em meio a tudo isso que a gente vive, ao esfriamento do amor por parte de muitos, como diz a palavra de Deus, ainda existem aqueles que valorizam a palavra de Deus. Se você está aqui é porque você valoriza a palavra de Deus. Se você faz parte de uma igreja que tem o ensino bíblico da palavra, é uma igreja que valoriza a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque assim como no tempo de Elias, ele achou que só tinha ele, mas depois ele vai descobrir que ainda tinham outros 7.000 que não se dobraram. Então, na nossa geração, mesmo que pareça difícil, mesmo que a gente olha para um lado para o outro, as pessoas estão se corrompendo, às vezes até pessoas próximas a nós, até mesmo com um codinome de cristão se corrompendo, mas existem ainda aqueles que não se dobraram e não vão se dobrar ao Deus deste século, e nós precisamos continuar pregando a palavra do Senhor, porque ainda existem muitos que valorizam a palavra do Senhor, tá bom? E aí eu faço aqui toda essa introdução, recomendo que você faça essa leitura, e aí eu vou entrar então nos tópicos, tá? O primeiro tópico que eu coloquei aqui é o levanta-te, tá? O levanta-te está bem aqui no versículo 2, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta. É a primeira coisa que Deus fala para Jeremias, levanta. Quando a gente ouve essa expressão levanta, a gente recebe ela como uma ordem.
É como se Deus estivesse dizendo para o profeta: olha, profeta, você precisa se levantar, você precisa se posicionar. Esse termo levanta fala de posicionamento. Nós precisamos deixar a nossa posição atual, que a gente está, se levantar, se posicionar para poder caminhar na direção que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Então nós precisamos nos posicionar na direção que o Senhor quer. Isso fala de posicionamento. Muitas vezes a gente para, a gente fica prostrado, a gente fica caído, sabe por quê? Às vezes por causa das lutas, às vezes por causa dos problemas, às vezes por causa das circunstâncias que a gente olha à volta, olha o cenário político, olha para o cenário econômico, parece tudo complicado e a gente às vezes fica estagnado, fica paralisado diante das circunstâncias. Às vezes a gente fica caído por causa de um diagnóstico do médico, às vezes por causa de tantas situações que acontecem, por causa de palavras que vêm, ferem, machucam, e a gente fica prostrado, parado. E aí o Senhor hoje ele te diz: levanta, se posiciona, sai dessa sua posição atual e se levanta e vem na direção daquilo que eu tenho projetado para a sua vida. É o que o Senhor está falando hoje para você, é o que o Senhor falou com Jeremias, é o que o Senhor fala hoje com você. Eu coloquei tudo aqui, tá? Às vezes a gente tem situações, por exemplo, de mulheres que tem o marido como, por exemplo, alcoólatra, às vezes não pode ir para a igreja, às vezes questão de saúde, questão de perseguição, são situações difíceis, situações críticas que muitas vezes nos paralisam. Mas a ordem do Senhor hoje para mim e para você é: levanta-te, reage e se posicione, pois Ele conta comigo e com você para uma grande obra. Amém? Vamos lá. Eu entendo que as lutas, elas sim nos causam dor, nos machucam, e a gente precisa sim chorar o nosso luto. Eu lembro aqui de Davi, por exemplo, quando ele vai ter aquele caso ali com Batseba e vai ter um filho e aquele filho vai estar ali doente, né? E ele vai estar orando, jejuando, ele vai se isolar por um período de tempo e quando ele recebe a notícia, né? Ou está para receber a notícia porque os seus soldados não tinham nem coragem de falar para ele, dar a notícia para ele, porque ele estava lá buscando, clamando, pedindo a Deus por misericórdia, mas só de olhar ele já entende que o menino tinha morrido. O que acontece? Ele se levanta, terminou o seu luto, terminou o seu pranto, ele se levanta e continua a obra de Deus. A gente pode dar um exemplo também de Josué. Quando Deus aparece para Josué, Deus diz: Josué, meu servo Moisés já é morto. Já havia se passado ali um período, se não me falha a memória, acho que 40 dias. Já havia se passado um período e o povo já tinha feito o luto de Moisés, né? Já tinha chorado pela morte de Moisés. E agora a obra de Deus precisava continuar. As pessoas precisavam entrar na terra que Deus lhes havia prometido. Então é importante sim a fase do luto, a fase do choro, precisamos, né? Não estou dizendo aqui que nós temos que ser super-homens, Mulher Maravilha, não. Precisamos passar pelo luto, pelo choro, enfrentar. São sentimentos humanos, são pessoas que nós amamos, são situações difíceis que nós temos que lidar todos os dias, mas que isso seja só por um momento, que isso seja só uma fase, que a gente não venha permitir que isso nos paralise, que a gente não venha permitir que isso paralise o nosso ministério, que isso não venha, a gente não venha permitir que isso venha paralisar, estagnar a nossa vida espiritual, mas que a gente possa assim viver o momento de dor, o sentimento de dor, mas depois nos posicionarmos e continuar caminhando na direção daquilo que o Senhor tem projetado para a nossa vida. Amém, glória a Deus. Vamos avançar. E desce, tá aqui, ó, a ordem do Senhor é: levanta e desce. Parece algo meio contraditório, né? Porque como assim, levantar e descer? Mas Deus está dizendo: levanta, você se levantou, se posicionou. Agora que você se levantou e se posicionou, precisa que você desça a casa do oleiro. E Deus fala: desce a casa do oleiro, tá? Deus manda se levantar. O levantar nós vimos que fala de posicionamento. Já o descer fala de humilhação. Nós precisamos todos os dias nos humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que a seu tempo Ele
nos exalte. É o que diz a palavra do Senhor. Se humilhar fala de relacionamento com Deus, fala de intimidade com Deus. Precisamos todos os dias nos descer, nos humilhar, nos levantar. O se levantar é para se posicionar. Mas com relação à intimidade com Deus, nós precisamos ser humildes. Precisamos descer todos os dias, buscar, orar, jejuar, meditar na palavra do Senhor, fazer o que você está aqui hoje fazendo, estudando a palavra de Deus. É isso, é se humilhar, se levantar não para querer pisar em alguém, se levantar não para querer humilhar alguém, querer se levantar não para poder dizer que é maior do que alguém. Não, não, não. O se levantar é para poder caminhar na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas a gente vai agir com humildade, descendo sempre à casa do oleiro, porque nós reconhecemos que precisamos dele para tudo. Sem ele, nada nós podemos fazer. A cada degrau que eu desço, mais eu me aproximo de Deus. A escada, a minha escada e a sua escada como servo de Deus não é uma escada para cima, mas é uma escada para baixo. E quanto mais a gente desce, cada degrau que a gente vai descendo, quanto mais eu vou descendo, mais íntimo eu vou ficando de Deus. Tem muita gente que quer a escada para subir, mas a escada do servo de Deus ela é o contrário, ela desce. Quanto mais eu desço, mais eu me humilho, mais eu me aproximo de Deus, mais eu vivo aquilo que o Senhor tem para mim, mais eu recebo as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque essa é a nossa escada, descer, nos humilhar na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Foi assim que Jesus ele fez. Lembra daquela atitude quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos? Ele se colocou como o servo mais humilde. Normalmente era João capítulo 13 que fala sobre isso. Normalmente era um servo, tinha uma classe de servos. Dentro dessa classe de servos, o mais humilde, o mais inferior, era o que lavava os pés das pessoas quando chegavam à casa, né, do seu senhor, para poder se alimentar, para poder banquetear. E ali não tinha ninguém, não tinha servo, era o cenáculo, só estava Jesus e os seus discípulos. E um olhando para o outro, Lucas 22, se não me falha a memória, os discípulos estão se arrazoando entre si, querendo saber quem é o maior entre eles. E aí João 13 é o mesmo contexto, Lucas 22 e João 13 é o mesmo contexto. E aí Jesus, ele vendo que eles estão discutindo entre eles quem é o maior, Jesus se coloca como o menor, e como o menor dos menores, como o servo mais inferior. Cinge, né, os seus lombos, pega aquela bacia, aquele jarro com água e começa a lavar os pés do Senhor, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Assim é a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. Quanto mais a gente se desce, quanto mais a gente se humilha, mais nós somos abençoados, mais o Senhor, ele nos exalta. Amém? Glória a Deus. Nós temos Jesus como nosso maior exemplo. E desce aonde? A casa do oleiro. Perceba, levanta e desce. Desce para onde? A casa do oleiro. Tem um destino. O destino é a casa do oleiro, tá bom? O destino é a casa do oleiro. E perceba que quando a gente lê aqui, Deus não dá o endereço. Você não vê o endereço. Só levanta e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu não dá o endereço. Deus só fala, vai à casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Aí eu lembro de Abraão, eu coloquei aqui, Gênesis capítulo 12, versículo 1, que quando Deus chama Abraão, Deus diz, olha, vai, sai do meio da tua terra, né, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus está dizendo, vai, e no meio do caminho eu vou te mostrar a terra. Vai, que no meio do caminho eu vou te mostrar o endereço. E aí quando a gente olha para Atos capítulo 9, versículo 10 e 11, eu coloquei aqui também, a gente vê aquele exemplo de Saulo. Saulo, né, o Paulo, ele está ali com as escamas nos olhos durante 3 dias e Deus vai se apresentar a um homem, a um profeta, Ananias. Ele vai dizer assim, ó, vá à rua chamada direita e na casa de Judas e procure por um homem de Tarso chamado Saulo. Veja que Deus ele parece para aquele profeta Ananias e ele dá um endereço. Vai na rua chamada direita, na casa de Judas, ou seja, para não haver confusão, Deus já dá o nome da rua, Deus dá o nome do dono da casa e fala que naquela casa vai ter alguém lá de Tarso chamado Saulo. Deus dá todo o itinerário, Deus dá todo o detalhe.
Mas lá para Abraão, não. Para Abraão, Deus só fala, sai e vai, e no meio do caminho mostra o endereço. Então vamos tentar entender isso. Na vida de cada um, Deus tem maneiras diferentes de agir. Na maneira de Abraão, Deus falou, vai que no meio do caminho eu vou te direcionar. E tem pessoas que é assim, Deus fala, se levanta e se posiciona que no meio do caminho eu vou te mostrar. Tem outros que Deus já chega e Deus revela, Deus dá, destrincha o que que ele vai fazer e como ele vai fazer. E aí a pessoa precisa se posicionar e ir na direção daquilo que Deus está falando. Mas aqui, no caso de Jeremias, Deus está dizendo assim, ó, levanta e vai à casa do oleiro. Então eu entendo que Jeremias ele já sabia o endereço e Deus não precisava dar um endereço para Jeremias. O que que isso quer dizer? O que que eu quero dizer com isso? Que tem pessoas que hoje estão afastadas da presença do Senhor, hoje pessoas que se afastaram da presença do Senhor, que o Senhor está falando. Você já sabe o endereço. Você já sabe o endereço aonde eu quero você. O teu lugar, o teu endereço não é no botequim. O teu endereço não é dentro de um prostíbulo. O teu endereço não é nos lugares, nos ambientes, no meio das más amizades, no meio das más conversação. Não. O teu endereço você já sabe onde é. O teu endereço é na presença do Senhor. O teu endereço é nos meus pés. Quem sabe o endereço? Quem está afastado hoje já sabe o endereço. Deus não precisa falar o endereço porque já sabe o endereço. O endereço é aonde? É na presença do Senhor. É na olaria. Olaria fala de presença do Senhor. Você já sabe o seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá ao próximo tópico. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas vem comigo aqui. Deus já não estava falando com Jeremias? Deus apareceu para Jeremias, ó, a palavra que veio a Jeremias, e o Senhor está dizendo, levanta, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas Deus já não está falando com ele aqui, por que Deus não continua falando com ele? Por que ele precisa se posicionar e caminhar até o endereço certo, para que lá no endereço certo, Deus possa falar com ele, continuar falando com ele? Porque existem coisas que Deus só vai nos revelar, existem coisas que Deus só vai nos mostrar quando a gente estiver no centro da sua vontade. Existem coisas que Deus só vai nos mostrar quando a gente estiver vivendo aquilo que Ele nos chamou para viver. Existem coisas que talvez hoje aqui Deus ele não vai me mostrar, mas eu preciso me levantar, me posicionar, ir na direção que Ele quer, e lá sim Ele vai me revelar, lá sim Ele vai me mostrar. E muitas vezes a gente quer que Deus fale enquanto a gente está na zona do conforto. Ah, não, Senhor, está muito bom aqui, gostoso aqui, fala logo comigo, me revela o teu propósito. A gente quer ouvir a voz de Deus estando no conforto. A gente quer receber de Deus estando no conforto. Mas muitas das vezes Deus quer, e aqui Deus nos mostra, que Ele quer sim falar conosco, mas que primeiro eu preciso me posicionar, que primeiro eu preciso fazer a minha parte, que eu preciso buscar, que eu preciso orar, que eu preciso jejuar. Tem pessoas que não querem orar, não quer buscar, não quer estudar, não quer estar aqui como você estudando a palavra do Senhor, mas só quer receber bênção, 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 vitória. Deus está dizendo, eu vou dar bênção, eu vou dar vitória, mas tem que me buscar, tem que estar na minha presença, tem que fazer a sua parte, tem que descruzar os braços e estar no lugar que você sabe que você precisa estar. Que lugar é esse? É a casa de Deus, a olaria, a casa de Deus. Então lá na casa de Deus é que a gente ouve aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É lá no lugar aonde nós sabemos que nós temos que estar, que o Senhor ele fala com mais profundidade. Ele fala em casa, ele fala no monte, ele fala dentro do ônibus, ele fala em todos os lugares porque ele é onipotente. Mas existem coisas, mistérios ocultos, mistérios profundos que ele só vai falar, que ele só vai nos revelar quando de fato nós estivermos no lugar que ele já nos deu ordem para a gente estar. Somente lá é que ele vai falar. Somente lá é que ele vai falar com profundidade. E aí veja o próximo tópico. E desci à casa do oleiro. Versículo 13. E desci à casa do oleiro. Que profeta obediente. Ele ouviu Deus falar, levanta. Ele ouviu Deus dizendo, vai lá à casa do oleiro. Você já sabe onde é o endereço. Que lá eu vou falar contigo.
Versículo 3: E desci à casa do oleiro. Que profeta obediente, ouviu a voz de Deus e fez aquilo que Deus lhe ordenou. Muitas vezes a gente ouve a voz de Deus e ao invés de obedecer, a gente quer questionar. Ah, Senhor, mas por que eu tenho que descer? Fala aqui mesmo, tá tão bom eu aqui no conforto, fala daqui mesmo. Ah, Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Por que o Senhor mandou eu ir para a direita? Por que eu não posso ir para a esquerda? Por que eu não posso ir para frente? Por que eu não posso ir pelo outro caminho? A gente quer tentar entender Deus, mas na verdade nós precisamos obedecer. Se o Senhor falou, vai, vambora. Ele vai falar. Se Deus falou, vai por um caminho, vamos por aquele caminho. Se Deus falou, se Deus prometeu, ele vai cumprir com as suas promessas, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, que nós possamos ser obedientes à voz e à palavra do Senhor. Jeremias foi um profeta obediente e desci à casa do oleiro. Que nós também sejamos obedientes. Quantas pessoas desobedientes? Acho que Tiago ele fala sobre isso, né? Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da palavra. Vamos lá, próximo tópico 6. E eis que ele estava fazendo, tá aqui, ó. E descia a casa do oleiro, e eis que, deixa eu ver se dá para marcar aqui, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Quando Jeremias ele chega na casa do oleiro, ele observa que o oleiro já estava fazendo. Ele observa que o oleiro já estava trabalhando. O Senhor ele já está trabalhando por mim, ele já está trabalhando por você. Mesmo às vezes quando a gente está na nossa zona de conforto, mesmo quando às vezes a gente está numa situação de paralisação, mas ele já está trabalhando. Eu até coloquei uma referência bíblica aqui de João capítulo 5:17, onde Jesus diz, olha, o meu Pai trabalha até agora e eu também. O Senhor, ele não dorme, ele não descansa, mas ele trabalha 24 horas, ele está trabalhando por mim e por você nesse momento. Enquanto nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, nos preparando, ele já está trabalhando, ele já está lá no nosso futuro, preparando as coisas, colocando tudo no devido lugar, para que quando a gente chegue lá no nosso futuro, tudo já esteja pronto e preparado para mim e para você. Enquanto hoje você está aqui, você pode até falar isso para os ouvintes na sua igreja. Enquanto hoje você está aqui na igreja, o Senhor está lá na tua casa trabalhando. Enquanto hoje você está aqui, o Senhor está lá, quem sabe no botequim, trabalhando na vida do teu esposo. Quem sabe se hoje você está aqui adorando e exaltando o nome do Senhor, mas Ele já está trabalhando lá na vida do teu filho, lá na vida da tua filha, lá naquele leito de hospital, lá na mesa daquele juiz. O Senhor está trabalhando, Ele já está agindo. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos crer nessa palavra. Ele não vai começar a fazer quando a gente chegar lá, não, mas ele já está fazendo. Quando a gente chegar no propósito, quando a gente chegar no lugar que ele nos ordenou para estar, a gente já vai ver ele fazendo. Talvez hoje a gente não está vendo ele fazer, sabe por quê? A gente acha que está tudo normal, não está acontecendo nada. A gente olha para a nossa volta, está tudo de mal a pior. A gente não consegue enxergar o agir de Deus. E aí Deus está dizendo, se levanta, se posiciona, entra na vontade que eu quero, entra no caminho que eu quero, no lugar que eu quero, que lá você vai ver que eu já estou trabalhando, que você vai ver que lá eu já estou dando livramento, que lá eu já estou cortando os laços. Glória a Deus. Vamos avançar. O tópico 7. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Está aqui. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Perceba que é o vaso que se quebra, não é o oleiro que está ali trabalhando o vaso e quebra o vaso. Não, mas é o vaso que se quebra na mão do oleiro. E por que o vaso se quebra na mão do oleiro? Porque a mão do oleiro é uma mão santa, é uma mão pura. E o vaso ele tem pedrinhas, e o vaso ele tem sujeiras. E o vaso ele tem impurezas. E quando ele entra em contato com as mãos santas de Deus, ele acaba se quebrando. Perceba, eu até escrevi aqui.
Ele se quebra porque no meio do seu barro está impregnado algumas raízes, algumas pedrinhas, e isso acaba fazendo o vaso trincar nas mãos do oleiro e o vaso se quebra. Essas raízes, né, essas sujeiras, elas falam de pecados, falam às vezes de pensamentos, de atitudes do velho homem, de crenças que às vezes lá no mundo a gente tinha, a gente vem para a igreja e traz aquelas crenças, traz aquelas ideologias para dentro da igreja, achando que às vezes a igreja é que tem que se adaptar a nós, achando que a Bíblia é que tem que se adaptar a nós, quando na verdade é o contrário, quando nós é que temos que nos moldarmos conforme a palavra do Senhor. E a mão do oleiro está ali, ó, nos moldando conforme a palavra do Senhor, tirando as pedrinhas, tirando as sujeiras, tirando tudo aquilo que está nos impedindo de crescer, que está nos impedindo de sermos um vaso perfeito nas mãos do Senhor. Então, por isso que ele precisa trabalhar, é por isso que ele precisa agir na nossa vida. E muitas das vezes a gente se quebra, só que perceba, é bem melhor se quebrar nas mãos do oleiro do que quebrar na mão do diabo. É muito melhor a gente se quebrar nas mãos de Deus do que se quebrar nas mãos do inimigo, porque o inimigo, quando ele pega e é o vaso, a pessoa, né, a pessoa se quebra, arrebenta na mão do inimigo, sabe o que o inimigo faz? Ele pega, ele descarta, ele joga fora, ele já usa, o inimigo vem, ele usa como quer, da maneira que ele quer, quando não tem mais serventia, ele descarta, joga fora. Mas o oleiro não, o oleiro que é o nosso Deus não. O vaso pode até se quebrar na mão dele, mas ele não descarta. Na olaria de Deus não existe lixeira. Na olaria de Deus não tem gari. Na olaria de Deus não tem lixeira, porque ele não descarta. Mas se quebrou na mão dele, ele pega e ele faz novamente. E agora ele vai fazer da maneira dele. Tá aqui, ó, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Se você se quebrou, quem sabe você está numa situação difícil, crítica, está vendo que é Deus trabalhando, é Deus te moldando, sabe que agora ele vai fazer você um novo barro, aliás, um novo vaso de barro, só que agora do jeito dele, da maneira dele. Perceba que o vaso ele não tem direito de escolha. Tem gente que quer ser o vaso de ouro. Não, o vaso é de barro. Tem gente que quer ser o vaso, que o vaso tem várias utilidades. Tem vaso que vai ser utilizado para colocar água e servir pessoas. Tem vaso que vai ser usado para colocar planta nele. Tem vaso que vai ficar na parte de baixo da prateleira. Tem vaso que vai ficar no meio, tem vaso que vai ficar no topo. Cada vaso tem uma utilidade, mas todos são importantes, nenhum é maior do que o outro, todos têm serventia. Na igreja é assim, às vezes todo mundo quer ser o pastor, não tem como todo mundo ser o pastor. Tem que ter o porteiro, tem que ter o irmão do som, tem que ter, né, o sonoplasta, tem que ter os músicos, tem que ter o som, o irmão, os diáconos, cada um na sua função, cada um trabalhando em prol do crescimento da obra e do reino de Deus. É isso que nós precisamos entender. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é da minha maneira, é do jeito que Deus quer para a minha vida. Muitas das vezes eu quero fazer algo, mas na verdade, às vezes eu quero pregar, mas na verdade Deus me chamou para louvar. Às vezes eu quero uma coisa, Deus me chamou para outra. Então eu preciso entender para o que Deus me chamou, como que tipo de vaso eu sou, qual a minha missão como vaso de barro nas mãos do Senhor. Eu preciso entender o meu papel. Eu preciso entender o meu papel na obra e no reino do Senhor, para que eu possa permitir ser usado por Deus e pelo teu Santo Espírito. E aqui eu entro na conclusão, onde já até falei um pouco, né? Onde Deus diz, olha, assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Nós não temos o direito de escolha, mas cada um de nós foi chamado para uma coisa. Cada um de nós somos chamados com um propósito por Deus. Aqui eu coloco aqui um apelo, tá? Normalmente nações brigam por causa de ouro, por causa de diamante, por causa de petróleo. Você já ouviu alguma guerra estourar por causa de barro? Não. Normalmente as guerras é por causa de petróleo, por causa de ouro. Mas quem que está brigando por causa de barro? Não tem, porque barro não tem valor. Não tem valor para o mundo, mas nas mãos do Senhor tem valor.
O mundo nos despreza, mas nas mãos do Senhor nós somos uma potência. Nós somos alguém com uma grande missão, nomeados por Ele por um propósito. Quem sabe hoje você está aqui frustrado, decepcionado com as pessoas, mas hoje Deus está dizendo: eu quero construir, reconstruir a sua história, quero declarar um novo tempo da parte de Deus na sua vida. Eu coloco aqui também, além do apelo, eu coloco aqui uma chamada para quem já é cristão, tá bom? Para que possa ser transformado por Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você, você vai ler, você vai estudar todo esse material e somado aos exemplos a mais que eu dei nesse vídeo, ao seu conhecimento bíblico e ao direcionamento do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que Deus vai te usar grandemente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.